Hoje, aqui nos estúdios da Jovem Pan, eu recebo o deputado estadual de São Paulo, o Ricardo Milão, pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Candidato, muito boa noite. Prazer estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado pela gentileza dessa entrevista, em função do adiantar da hora. O senhor me chamou a atenção, o senhor abriu mão de alguns privilégios, né? E isso aparece em primeira página como destaque da sua atitude. Por que o senhor fez isso? E o que o senhor abriu mão? Foi auxílio moradia e quem mais? Olha, auxílio moradia... Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabi, também, a todos que estão assistindo a Jovem Pan News, o Headline, aqui um programa de extremo prestígio que eu sempre, quando posso, procuro acompanhar. Obrigado. Uma alegria estar aqui hoje presente. Bom, abri, como você disse, auxílio moradia, auxílio saúde, saber que o deputado, né, caso o deputado tenha um acidente, alguma coisa, ele tem direito a um reembolso de R$100 mil, para questões de saúde dele, se ele sofreu um acidente, se ele tiver que fazer uma cirurgia, etc. Isso nós abrimos mão. Auxílio creche, caso você tenha um filho. Auxílio combustível, que era cerca de R$4 mil. Enfim, uma série de auxílios aqui que, infelizmente, um deputado tem direito que, na minha opinião, não deveria. Já recebe um salário bastante acima da média da população brasileira e eu abri por uma questão de exemplo. Eu acho que se a gente quer cobrar uma nova atitude, se a gente quer cobrar uma nova postura dos políticos, que já é uma classe que está, infelizmente, extremamente desmoralizada, mérito dos políticos que nós sempre tivemos, e eu entendo que a população cansou de discurso. Antes de se cobrar, dê o exemplo, porque quando você dá o exemplo, você tem muito mais moral e muito mais força no seu argumento do que simplesmente você ficar usando e dizendo que vai usar enquanto os outros usarem, mas você é contra. Não, mostra coerência desde o início. Então, para fazer uma política diferente, eu entendi que a gente devia começar primeiro dando exemplo, depois discussão. Deputado, quanto oficial também, quanto o senhor gastou na última campanha para se eleger? Olha, foram cerca de R$330 mil. R$330 mil. Por aí. Muito se questiona que algumas campanhas são campanhas milionárias para deputado, né? Quanto um deputado recebe líquido na sua mão, tirando esses benefícios? De salário? De salário. Olha, de salário dá uns R$18 mil, 600 ou 700, depende do mês, mas fica na faixa de 18.600, 700, 800. Como a gente pode explicar uma campanha eleitoral de 2 milhões, 3 milhões? Isso é real? Acontece isso? Não, acontece bastante, inclusive. O teto, na última campanha para deputado estadual era de 1 milhão. Antigamente, quando não tinha esse teto, ou era uma coisa indefinida, a fiscalização ainda era muito falha, a gente ouvia falar de campanhas aí que custaram 10 milhões, 15 milhões. É um absurdo. É muito dinheiro sendo gasto para se eleger. E até desconfio, porque eu falo, poxa, o que há de tão interessante, da onde vem tanto dinheiro para essa pessoa se eleger? A gente sabe que muitos não têm nem patrimônio e nem salário que justifique isso ou que justifique a recuperação desse investimento. Mas são campanhas caras, principalmente as campanhas feitas mais ao estilo antigo, contratando cabos eleitorais, você tendo aí equipes batendo de porta em porta em diversas cidades, diversos bairros, estruturas, pessoas distribuindo panfleto nas ruas, correspondências via correio. Então são campanhas que têm um custo altíssimo, gasolina, ainda mais agora, imagina. E a gente faz uma campanha muito mais moderna. Sim. Agora, o senhor está entrando numa disputa difícil aqui em São Paulo, né? Porque nós temos uma vaga para São Paulo. Sim. E o senhor vai brigar com muita gente que hoje está aí lutando para o Senado, já como pré-candidato há muito tempo. O senhor tem noção de quanto o senhor vai gastar nessa campanha política? E como é que o senhor avalia o fundo partidário de 4,9 bilhões de reais? Bom, o fundo partidário, todo o meu partido, primeiro a gente não usa e segundo a gente condena. Eu acho que é um dinheiro absurdo. Na verdade, não deveria se gastar nem dinheiro público em campanha política. Dinheiro público tem que ser gasto com saúde, com educação, com segurança pública. Campanha, quem tem que bancar aquele que simpatiza com o candidato, é o filiado do partido. Aliás, é até bom, porque isso força os partidos e os candidatos a buscarem ir mais atrás do seu eleitor para que eles financiem a sua campanha. Eu acho uma tremenda aberração, hoje, como acontece, nós forçarmos uma pessoa a ter que bancar uma campanha da qual ela discorda, que é o que acontece, porque com o fundão eleitoral, todos pagam a campanha de todos. E eu entendo que isso deve ser algo de cunho pessoal,
de quem quer participar, de quem quer doar, de quem quer fazer essa contribuição. Então nós somos veementemente contra, não usarei nessa campanha, não usei na última e vou condenar. Caso eleito, vou batalhar firmemente para acabar com o fundo partidário. Deputado, o senhor esteve... E o fundo eleitoral. O senhor esteve envolvido em algum escândalo envolvendo propina, rachadinha, corrupção, desvio de emenda? Nossa, jamais. Jamais e nem vou estar envolvido, porque... E por que a gente tem tanta notícia disso, deputado? O que acontece na política brasileira? Olha, infelizmente é uma cultura antiga, né, que acaba existindo, que começa sempre com esse argumento, né, de preciso de recursos para fazer a campanha. Aí a gente já começa, né, pelo que a gente vê nas denúncias, nas delações, a gente sempre vê que a coisa começa com campanha cara. Não dá para fazer campanha de outra forma, né? Precisamos levantar recursos. Aí começa o primeiro argumento, né? Aí vem aqueles partidos que falam, não, precisamos arrecadar pela causa. Aí é válido. Aí vira aquele maquiavelismo dos fins justificando os meios, você sendo corrompido pelos meios e no fim você acaba altamente corrupto. E aí, né, óbvio, um parlamentar, né, quais recursos que ele tem acesso, né, no Poder Legislativo? É o gabinete dele, através do salário de seus funcionários, é os gastos que ele tem, né, no exercício do seu mandato, que ele pode pedir reembolso, é nas próprias emendas, né, que ele destina. E aí nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, cada deputado, independentemente se é de oposição, situação, independente, ele tem direito ali a cerca de 6 bilhões de reais por ano de emendas impositivas, ou seja, obrigatórias pela lei. E aí, infelizmente, nós vemos denúncias, né, agora no governo, no Congresso Nacional ficaram mais evidentes, desses recursos sendo desviados ali na ponta, quando ele é destinado, né, para uma prefeitura, para uma associação. Infelizmente, tem muito disso. Mas é claro que a emenda, ela faz parte do jogo político. Por exemplo, o senhor destinou 1.600.000 para São Manuel, Prefeitura de São Manuel. Foi para que esse dinheiro? Olha, uma parte foi para a saúde, né, do hospital que tem ali, né, que sempre precisa, é um hospital importante na região. Você tem lá a Marechal Rondon e acaba atendendo pessoas de diversas cidades. É um hospital que eu conheço, está sendo feito sob uma administração muito séria. Hoje São Manuel está sendo administrado de uma forma muito séria também, então lá foi um local seguro para destinar um dinheiro que é do pagador de impostos, né? Então foram cerca de 400 mil reais para lá. Uma parte, né, foi para o Canil, né, para a reforma do Canil, da Guarda Civil Metropolitana de São Manuel. A gente, infelizmente, a violência não é um monopólio só das grandes cidades, ela tem chegado nas pequenas cidades e a Guarda Civil Metropolitana tem feito um serviço muito bacana de apoio à Polícia Militar. Não dá para contar apenas com o contingente da Polícia Militar, que infelizmente até está menor do que deveria. Então a Guarda Civil Metropolitana tem esse trabalho junto com os canis, entre outras coisas. E uma outra parte foi para resgatar a estação ferroviária que tinha ali, né, da Alta Sorocabana. Eu vi em várias cidades, né, que resgataram, são arquiteturas fantásticas. É um patrimônio muito importante que ficou em São Paulo e que, felizmente, em várias cidades estão abandonados, virando ponto de criminalidade, uso de drogas e uma série de outras coisas ruins. O local fica abandonado. Quando você revitaliza um local bonito como isso, você fomenta o empreendedorismo, você cria um ambiente melhor para as próprias pessoas da cidade. Então, ali era um projeto do prefeito que me apresentou e que me encantou muito e que, para mim, principalmente decidi fazer lá pela seriedade para que sirva de modelo também para que outras cidades, que eu sei que também têm estações, possam utilizar para recuperar as estações, né, fomentar o empreendedorismo e criar um espaço de lazer. Deputado, essa primeira rodada eu faço com alguns temas que estão aí aparentes quando você faz uma pesquisa sobre o candidato e logo após a gente começa a tratar dos assuntos ou dos seus planos para São Paulo. Já que o senhor está pleiteando o cargo de senador nas próximas eleições. Eu passo a palavra para Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui na Jovem Pan. Eu também fui puxar a sua ficha, como a gente costuma fazer no Google, e que acho que o eleitor acaba fazendo esse caminho, né? E uma das informações que eu vi que achei até bem interessante, você é filho do João Melão Neto, que foi ministro, né, do governo Collor, ministro do Trabalho do governo Collor. Então, minha primeira pergunta logo de cara é essa: o que ficou para você como filho de aprendizado com o seu pai
quando ele pertenceu aí ao governo Fernando Collor, que depois foi empichado. Perfeito. Olha, o aprendizado que ficou foi... Meu pai, na época, quando ele assumiu o ministério, ele era deputado federal, sempre teve o discurso liberal. O Collor, né, no final do seu governo, isso é só buscar as reportagens da época, né, ele quis recuperar o seu governo no finalzinho e montou aquele que ficou conhecido como Ministério Ético. Inclusive, o slogan da época era: preciso tirar o governo das páginas policiais e colocá-lo de volta nas páginas políticas. E aí eles eles nomearam um ministério, né, que, acima de qualquer suspeita, todos ali foram investigados, tiveram suas vidas devassadas e foi analisada a competência de cada um. Meu pai foi escolhido para assumir a pasta do trabalho, que se juntou com a pasta da administração, porque ele tinha um histórico muito bacana de uma reforma administrativa que ele fez quando foi secretário de administração aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu entendo que a lição que fica desse episódio, meu pai na época sentiu que era um chamado, era uma missão poder ajudar o país, enfim, e era uma oportunidade ali única, mas o que fica para mim é que, infelizmente, tem certos barcos, né, que não adianta você frear o barco depois que ele fez marola lá atrás, porque a marola vem e derruba. Meu próprio pai dizia isso. E, às vezes, quando fica uma gestão queimada, infelizmente, você vê, até hoje, eu acabo sendo questionado aqui, meu pai já falecido, eu acabo sendo questionado a respeito disso, né? Como meu pai mesmo dizia, né? Pertencer ao governo Collor, ser ministro do Collor não é autoexplicativo, né? A gente tem que explicar o contexto sempre. Mas eu me orgulho muito que ele teve uma participação fantástica, ficou ali até o fim, cumpriu a sua missão e deixou lá iniciativas muito bacanas que infelizmente não foram para frente, né? Mas fica aí um período, foram 6 meses no total, mas fica um período de aprendizado e para mim hoje eu tomaria muito mais cuidado na hora de aceitar um cargo, uma missão como essa. Eu acho que é preciso analisar quem está lá e todo um contexto envolvido, né? Tem coisas que não dá para salvar.